Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a esse lindo dia. É verão, meus amigos, no caso é de noite, porque sou eu que tô gravando. Então, como é de noite, as criaturas da noite vão vir para dar um oi. Olá, morceguinhos. Olá, vampiros de sangue, como vão vocês? Nós vamos trazer agora as minhas builds alternativas de condes vampiros. Por quê? Porque eu gosto, simplesmente porque eu adoro jogar de vampiro. É muito divertido ver o inimigo, sendo esmagado por uma cavalaria absurdamente roubada. E, nada melhor do que na época de Natal, lembrar do real significado do Natal, que é família. Eu sempre lembro nessa época de ir pra praia com toda a minha família, e na nossa praia lá, o grandíssimo Balneário Esplanada, do lado da praia de Torneiro, não tem absolutamente nada. Então lá a gente ficava vendo TV, e na TV passava novela, e eu via a Usurpadora porque era divertido, e Maria do Bairro. Então quando eu penso nessas coisas, me vem na cabeça a novela dos vampiros, que é uma briga de família imensa, todo mundo se odiando, mas se aturando, uma coisa linda de se ver. Isso aí é o verdadeiro espírito do Natal. Bem, meus amigos, faz todo sentido na cabeça do Lorde. Muito bem, aqui eu me arrependi de não ter trazido o Vento da Morte. Observe que o nosso inimigo tá me baitando. Se eu tivesse um Vento da Morte aqui, eu eliminaria o exército inteiro dele, que é cheio de malditos elfos sombrios. Ele tem uma formação chamada linha tripla. É uma formação simples, onde ele tem unidades que tem bônus contra coisas grandes no flanco, unidades danudas no meio, para evitar que a cavalaria venha pelo flanco e atire, mas eu sou vampiro, eu não tenho nada que atira. Uma unidade simplesinha no meio, uma unidade danuda no lado. Aliás, esses executores de Harganeth são devastadores contra outra infantaria. E no lado, mais um Dread Spear. Atrás dele, ele tem 1, 2, 3... 4 Dark Shards, o que eu acho que é um pouco demais. 2 a 3 é meio que o limite, mais que isso a tua formação fica meio longa demais e difícil de controlar. E atrás deles, ele tem uma infantaria um pouquinho mais barata, mais rápida, então eles podem atacar pelo flanco, eles podem dar suporte onde é necessário. E alguns lanceirinhos para proteger a retaguarda desse número imenso de unidades de longa distância, mais um Black Ark Corsair do lado. E como ele é um elfo, não basta ele ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de infantaria e 4 arqueiros. Ele também possui unidades voadoras e cavalaria com bônus contra coisas grandes, 2 cavalarias caríssimas com bônus contra coisas grandes dos 2 flancos. Mas aqui o nosso inimigo cometeu um erro imenso. Você consegue identificar o erro que o nosso inimigo cometeu? Pois é, ele não trouxe um mago, ele trouxe o Lokir Felhard, que é um duelista a pé, mas ele não tem nenhum mago, então ele não consegue usar magia. É um recurso grátis do jogo que ele não tá usando, do contrário dos vampiros, que tem a necromancia. Então eu trouxe aqui o famoso Tim, o Necromancer, pra vir pra batalha. Vai lá, Tim, mostra pra eles como é que é o esquema. Ele veio aqui com a única magia de invocar zumbizinho, porque ele serve meio que para suporte e ele regenera passivamente os mortos-vivos ao redor dele conforme eles morrem de novo. E eu trouxe o Duque Vermelho. Por que o Duque Vermelho? Porque essa aqui é a minha build, você daqui do canal já conhece. Minha cavalaria nunca será vermelha, onde nós temos 2 Blood Knights com lanças, então eles têm bônus apenas de 22 contra cavalaria e coisas grandes. E o Red Duque, isso aqui é uma kill, qualquer coisa que encosta aqui vai ser destruída. Na verdade, nessa aqui, como eu vi que ele tinha uma formação muito longa, eu decidi pressionar os 2 flancos. Uma das minhas cavalarias de sangue está dando a volta pelo outro lado. Junto com ele, nós temos a cavalaria leve, os Verek Reavers. Eles são a melhor cavalaria leve do jogo, porque eles regeneram. A habilidade de regenerar e bastante HP faz deles muito chatos de derrotar. 110 de armadura para uma cavalaria relativamente leve é muito boa. Então eles são
rapidinhos, não muito porque eles são mortos-vivos, mas eles têm um ótimo dano de ímpeto, um dano de arma bom e um ataque e uma defesa considerável por ser uma unidade de renome. Eles são um pouquinho mais para caros, mas eles são bons. E junto com as minhas 2 divisões de cavalaria, eu trouxe os lobinhos. Por quê? Se o inimigo tem muita cavalaria, eu vou usar os lobos para sacrificar e parar a cavalaria dele antes que a minha use o seu ataque de ímpeto absurdo de 79 e 75 no inimigo. Então eu quero ter o meu ataque de ímpeto que vai adicionar ao melee attack e o dano. Então por 30 segundos esses status vão ser aumentados e vão reduzindo gradativamente até voltar ao normal. E eu não quero que o inimigo tenha isso. Bem, como o nosso inimigo tem essa formação defensiva, ele tem todo o direito de fazer isso, porque ele tem a vantagem das unidades de alcance, eu estou envelopando ele, e ele, em vez de tentar encontrar o meu flanco e abrir a formação, ele está se fechando numa caixa. Clássica manobra de quem não sabe o que é o vento da morte. Infelizmente, em vez do vento da morte eu trouxe a magia errada. Eu trouxe a maldição dos anos. E essa maldição era pra, vencer a cavalaria élfica. Então, eu tenho a habilidade de derrotar a cavalaria dele, mas eu não tenho aquele dano gigantesco em linha que poderia varrer esse cara do mapa. Então as arpias estão impedindo que os meus Felbats atrapalhem os Dark Shards e a batalha vai iniciar. Ele tá com fogo, com a tiro em qualquer coisa, e ele começou a atirar na minha infantaria. A Graveguard, no caso, tem a armadura e um escudão, então pela frente, boa parte do dano vai ser absorvido, como eles estão perto de um Corpse Cart com Unholy Lodestone, que regenera, cadê? Aqui ó. Unholy Lodestone regenera os aliados por segundo 0,05% do HP. Conforme eles levam dano, eles também regeneram, o que vai dificultar muito para ele derrotar minhas unidades enquanto elas estão perto do Corpse Cart. Nesse momento a jogada correta era ele cravar tudo no meu Corpse Cart. Enquanto isso, no flanco, eu usei os Felbats para fazer um shenanigan e ataquei por trás da cavalaria dele. Quando a cavalaria se virou, os Blood Knights desceram a colina e atacaram ele pela frente junto com o Red Duke, e agora a cavalaria dele está cercada entre os meus morceguinhos e a cavalaria de sangue. Então, lamento pra ele não teve o ataque de ímpeto porque ele tava focado na linha de frente. Como eu disse, ele é uma caixa e eu tô pressionando ele em várias posições. Eu aproveitei que ele tava meio estático e usei o meu ataque de ímpeto de 79 e ele perdeu o ataque dele de 51. Isso não tá sendo usado. Agora, a cavalaria élfica, que tem pouco HP e pouca defesa, vai ser dizimada nesse ataque instantâneo. Já perdeu mais de metade da vida, quase 60% da vida dela já foi. E ele tentou trazer um dos lanceirinhos que estavam lá atrás para ajudar a cavalaria. Infelizmente, acho que um dos meus cavaleiros foi pego aqui. Triste pra ele. Eu invoquei um zumbizinho para bloquear a infantaria dele de chegar lá. Por ser infantaria, eles não têm massa para atravessar, mas a outra cavalaria dele tá vindo para dar suporte. Vamos ver como é que a batalha vai ir. Eu tô rodando aqui em velocidade lenta, em slow motion, então a batalha em si tá acontecendo muito mais rápido que isso, e as nossas infantarias agora na linha de frente vão se juntar. Aqui eu cometi um erro, 2 Graveguards, uma em cima da outra, lutando contra uma unidade baratinha de lança. Eu devia estar usando essa Graveguard no flanco, porém, ele não tem magia. Se ele tivesse uma magia diária, tipo um Penumbral Pendulum aqui de magia de sombra, ele iria varrer 2 unidades caríssimas minha, mas como ele não tem, ele cometeu um erro. Vamos tacar aqui na velocidade normal. A cavalaria dele veio aqui para incomodar. O Red Duke e a cavalaria de sangue, eu decidi simplesmente retirar eles e manter os lobinhos aqui, porque os lobinhos estão lutando no meio da batalha como uma lombada para impedir que os Cold Ones atravessem contra mim. Então os Cold Ones dele agora estão presos nos meus lobinhos e o Red Duke vai fugir. Eu sacrifiquei os Felbats aqui, os nossos morcegos, e os lobinhos para salvar a cavalaria muito mais cara, e que é o
segredo da nossa vitória. Enquanto isso, do outro flanco, a linha de frente foi engajada, mas no flanco ele tá tentando proteger essas 4 unidades de arqueiro, que agora, cara, se eu tivesse o vento da morte, mas eu não tenho, eu eliminaria essas 4 unidades com uma magia, mas como eu não tenho isso, eu tô tentando achar uma brecha. Eu continuo movendo minhas unidades aqui para tentar achar um jeito de chegar nesses arqueirinhos. E eu tenho 3 cavalarias e ele tem 1, 2, 3 unidades aqui atrás. Só que ele, por algum motivo, decidiu engajar a minha linha de frente, que já tá contra um Harganeth Executioner com o Black Ark Corsair. Não precisava, ele devia estar aqui protegendo o flanco. Vendo que ele cometeu uma abertura aqui, eu vou começar a separar minha cavalaria. Esse flanco aqui, os zumbizinhos pararam de segurar e foram eliminados. Os Dire Wolves vão ser eliminados aqui contra as arpias, os Dread Spears. E ele ainda tem um Code One com muito HP. Enquanto isso, no flanco, uma das minhas Grave Guards não atacou ninguém. Eu meio que esqueci dela. E ela tá aqui, tipo, né, olhando a batalha. Vai, amiguinhos, yay, acredito em vocês, esforço de equipe. Tá, enquanto eles estão aqui esquecidos, a nossa linha de frente está sendo massacrada e o Lokir conseguiu atravessar como não tinha nenhum bloqueio e tá atacando minhas unidades de suporte. Eu percebi isso meio tarde e comecei a correr com o Necromancer. Foge, Tim, foge daí, e invoquei um zumbi aqui para tentar ganhar tempo. O zumbi vai segurar o Lokir, pelo menos isso, e ele gastou as habilidades dele para tentar eliminar rápido o meu Necromancer, mas agora ele vai ficar ali eliminando os zumbis. Enquanto isso, a minha cavalaria, a que estava no outro flanco, atacou os Code Ones dele que estavam se reposicionando, e agora ele foi pego. No caso, o Red Duke, eu vi essa abertura aqui, eu mandei os Velek Rivers atacar os Spearmen, e eu vou usar o Red Duke e invocar uma unidade de esqueleto aqui no meio. Eu fiz a invocação de mortos-vivos upgradada, então não é zumbi, é esqueleto, e os guerreirinhos esqueletos são mais que o suficiente para eliminar um elfo, ainda mais um elfo arqueiro, e os cachorrinhos que estavam nesse flanco deram a volta também, e estão todos agora atacando os Dark Shards. As 4 unidades de longa distância dele, nessa caixa que ele fez, agora estão vulneráveis ao ataque. Infelizmente a minha cavalaria leve, os Velek Rivers, foram eliminadas pelos lanceirinhos dele, então eu não consegui que eles se pagassem, mas eles foram chatos e ajudaram a criar uma abertura para essa parte macia e frágil do exército inimigo. Os nossos cachorrinhos também estão se sacrificando, mas já quebrou 1, 2 e o Red Duke tá 100% vivo. Aqui o Lokir se estendeu um pouco demais, perseguindo o Necromancer, e a minha cavalaria lá no flanco, eu desviei ela e agora eu usei ela para cercar o Lokir. E o Lokir, ele é bom contra infantaria, ele não é tão bom contra cavalaria, ainda mais cercado. Eu vou puxar o Corpse Cart para cá para continuar regenerando tanto o Necromancer quanto o Blood Knight. Então observe que a vida do Blood Knight está voltando. Eu acredito que eu vou fazer uma invocação de Nehek nesse outro Blood Knight aqui, para manter ele na luta por mais tempo. Enquanto isso, o Red Duke tá silenciando esses Dark Shard infernal, e a minha Grave Guard, que finalmente quebrou a infantaria inimiga, agora atravessou o buraco que os Dread Spears causaram, e que é porque eles quebraram, e os arqueiros dele e a infantaria estão todas blobadas aqui. Ele não consegue fazer uma movimentação boa, porque ele simplesmente tem muitas unidades uma em cima da outra, e os nossos esqueletinhos invocados, essa unidade foi invocada por magia, tá aqui fazendo seu nome, derrotando vários Dark Shards que poderiam causar muito dano nas minhas unidades, e o Lokir tá cercado. Ó, até agora esses Blood Knights não perderam ninguém contra o Lokir, e vendo que ele estava ali, né, cercado, eu usei a habilidade de Elsif, reduzindo 20% a resistência física e 40% a melee defense. Agora ele vai começar a levar dano. Além disso, ele agora fez as magias dele para tentar se boostar, e o Red Duke vai encostar nele. Eu vou tentar deixar o Red Duke aqui lutar contra o Lokir um pouquinho, mas como eu tenho total vantagem de mobilidade, ele tentou mandar os Executioners e um lanceirinho para parar o Red Duke aqui e salvar o Lokir, e aí eu invoquei zumbis, vários zumbis por sinal.
Um com o Necromancer e um com o Red Duke. A infantaria dele, os Harganerf Executioners, estão devorando os meus zumbis, não tem nada que eles possam fazer contra eles, só que por que eles estão perdendo tempo lutando contra uma unidade dessa? Essa aqui é invocada e ele tá eliminando eles tipo um atrás do outro, e a infantaria do nosso inimigo tá fazendo o possível para silenciar a minha Graveguard. Essas duas que ficaram meio que blobadas uma na outra, estão lutando agora contra outro Dread Spear e um Blackheart Corsair. A vantagem é que a nossa Graveguard tem um bônus contra infantaria de 8, não é muito, mas é trabalho honesto, e aquela que eu esqueci, tá lutando contra um Dread Spear no flanco, eles vão ficar aqui lutando por um tempão, porque são duas unidades relativamente defensivas, só que a minha infantaria vai ganhar, e felizmente um dos meus cachorrinhos não foi totalmente aniquilado, e eu mandei ele agora silenciar um Dark Shard. Esse Dark Shard tá em pouquíssima vida, e o cachorrinho, como ele é morto-vivo, ele vai lutar até o último modelo se decompor. E durante isso aí, o Red Duke venceu o Lokir com a ajuda de ataques de ímpeto que dos Blood Knights que vieram atacaram. E agora está a situação: como eu vou lidar com essa infantaria super pesada dos elfos? Eles estão devorando os meus zumbis como se não tivesse amanhã. 385 kills nesse aqui, 328 naquele ali. Assim, enquanto eles perdem tempo lutando contra zumbis, eu vou invocar mais guerreirinhos esqueletos aqui para eles lutar contra, e a minha cavalaria de sangue vai cercar os elfos. Mais e mais mortos-vivos estão surgindo do chão, e eles podem matar quantos eles quiserem dessas coisas aqui. O que mata mesmo é a cavalaria de sangue. Vendo que ele agora está ocupado, eu vou me retirar com a minha cavalaria de sangue e vou reposicionar eles para outro ataque. Enquanto isso, o Red Duke, junto com as minhas outras unidades rápidas, né, a minha Graveguard, estão eliminando os remanescentes das forças inimigas para que eles não voltem mais para a batalha. Um Dark Shard com 46 modelos é muito perigoso, então cada modelo que eu elimino aqui é 12 balas menos que vai ser eliminado a cada modelo que cai. Eu vou de novo fazer um ataque pelas costas dos Blood Knights, mas não foi necessário. A Graveguard venceu, só que a que custo? As duas Graveguard juntas estão terrivelmente feridas. Os zumbis e os guerreirinhos esqueletos que eu invoquei já foram devorados. 500 kills, cara. 499... 499 kills nesse aqui. 433 nesse aqui. Tudo que eu invoco aqui para eles enfrentar, eles eliminam. Só que eles continuam eliminando essas unidades que não valem nada. Eventualmente, com o exército inteiro derrotado, ó, eles quebraram por perda de moral. Então esse aqui foi tenso porque foi contra elfo e foi uma vitória pírica de certeza. O Red Duke, ele causou muito dano no Lokir, o Lokir causou muito dano no Necromancer, mas ele não conseguiu derrotar o Necromancer, então apesar dele ter causado dano no Red Duke e dano no Necromancer, eu regenerei boa parte do dano que ele causou, então, e sem eliminar o Necromancer, não adiantou ele ter causado dano nenhum, porque o efeito de regeneração continuava. As unidades de lanceirinho dele, uma se pagou bem, essa aqui se pagou bem, essa aqui se pagou muito bem, mas duas não se pagaram, então essa aqui provavelmente foi a que causou dano no Verex Rivers. E os dois Blackheart Corsairs se pagaram, uma unidade custo efetiva muito forte dos elfos, porque eles devem ter derrotado um Dire Wolf, e acredito que uma delas também derrotou boa parte da Graveguard que já estava cansada, depois de derrotar um Dread Spear, né, os dois estavam globados um em cima do outro, então eles conseguiram um valor imenso em duas unidades, um valor ótimo em um dos lanceirinhos, e se pagou com dois. A infantaria do nosso inimigo fez muito bem. A nossa infantaria, zumbi, nenhum se pagou, porque zumbi. A Graveguard se pagou, não se pagou, mas essa aqui foi que eu esqueci de usar e ainda estava meio com a vida cheia. E a última não se pagou, então a nossa Graveguard fez bem menos do que a infantaria inimiga. E quanto aos Harganeth Executioners, a infantaria que combinada conseguiu quase 1000 kills aqui, que coisa absurda. Essa aqui,
conseguiu 452 de valor, lutando contra várias unidades que eu invoquei e não serviu para nada. A outra conseguiu 505 de valor. Parabéns! Os dois juntos não pagaram o custo de um só. Então essas unidades caríssimas eliminaram os nossos zumbis e unidades que o Tim e o Red Duke invocaram a batalha inteira. Então mesmo que eles tenham muitas e muitas kills, eles eliminaram coisas quase que insignificantes e sem valor. Parabéns, trouxão! E os Dark Shards? Os Dark Shards, esse se pagou, esse não se pagou, esse não se pagou, esse aqui não se pagou, mas foi bem, foi melhor que nada. Então ele investiu um pouco demais em unidades de longa distância e o único que se pagou, ele custa 650, ele se pagou por pouco, conseguindo 672 de valor em ouro. E agora, os Cold Ones. Os Cold Ones são a cavalaria inimiga caríssima. E ele pegou só os cavaleiros, então se não me engano eles custam 1000. Esse aqui, 422 de valor em ouro. E esse aqui, 1020 de valor em ouro. Então um deles se pagou, atacando pelas costas um dos nossos Blood Knights que teve que evacuar e eliminando um Dire Wolf e o Felbat que ficou lutando contra ele. As arpias não se pagaram porque elas ficaram ali lutando contra os Felbats, mas eventualmente elas foram eliminadas pelos Blood Knights. E agora a minha cavalaria. Os Varrock Reavers eu joguei fora, admito. Eu joguei eles num lanceiro, provavelmente esse aqui, e eles não conseguiram se pagar. Já os Blood Knights, que agora 2 e 4 de experiência, 1.292 de valor, não se pagando. Esse aqui foi o que foi tancado pela cavalaria inimiga, então meio que eles trocaram de 1 para 1, mas o nosso inimigo teve a vantagem nessa troca. E o outro, o Blood Knight, que eu dei um pouquinho mais de atenção, 2.829 de valor. Esse bicho eliminou um Cold One Rider, eliminou boa parte da infantaria inimiga, ajudou a eliminar o Lokier. Esse cara aqui foi sensacional. E o nosso MVP de certeza, o Felbat, foi um sacrifício. E os Dire Wolves, incrivelmente, os dois juntos se pagaram e bem, então muito bom. E o Corpse Card ficou regenerando minhas unidades para que eles lutassem por mais tempo. Então parte do dano que o nosso inimigo causou foi regenerado, e isso, né, faz com que ele tenha o valor inflado, mas não é o valor real de dano no nosso HP. Mas de um jeito ou de outro, essa build antiga que eu fiz continua funcionando muito bem no Total War Warhammer 3. Eu decidi testar outras builds e vamos agora para uma build que eu cometi um erro terrível. Observe aqui qual é meu erro terrível. Você já deve ter visto. Tempo. Então, se você já é membro do canal há mais tempo, você deve saber que eu cometi o principal erro de ter pego o Manfred von Karsten. Por quê? Porque ele é um babaca. O nome dessa build é O Vampiro Babaca. E esse cara só falha. É desapontamento atrás de desapontamento. E agora eu tô enfrentando o Nurgle. Admito, cometi vários erros na minha build. Uma delas é que eu confiei demais na minha infantaria. Acreditei que a Graveguard com a Alabarda, já 3 delas, ia ser mais que o suficiente contra coisas grandes. E ao invés de trazer um Vargulf, eu trouxe 2 Crypt Horrors. Eu deveria ter trazido mais Vargulfes e a batalha recém iniciou e o inimigo, meu amigo, esse cara, muito boa tática, contra vampiros de caos, tu faz uma caixa. E ele tá usando o Kugaf. O Kugaf, ele tem um efeito do Mortis Engine para destruir tudo que tá ao redor. E ele trouxe aqui o Soul Grinder of Nurgle especial. Assim que a batalha iniciou, esse cara aqui já tem 56 kills e o Kugaf 14, mas eles vão ficar atirando nas minhas unidades sem parar. Ele trouxe as mosquinhas dele e as flores do caos para tentar causar dano às minhas unidades. Eu tentei pousar aqui para que eles caíssem em cima de uma Graveguard que tá levando tiros sem parar do Kugaf e do Soul Grinder e já tá perdendo modelos à torta direito.
Felizmente, né, os nossos morceguinhos espantaram os anjos do Decay, essas Plague Drones do Nurgle especial, e um deles foi eliminado pelo Manfred. Não muita coisa, né, porque, né, se fosse um vampiro de verdade teria eliminado todos, mas ele eliminou um só. E os Felbats foram destruídos pelas Chaos Furies, então, né, tá uma briga que o nosso inimigo tem total vantagem. Uma das minhas Graveguards extremamente cara tá sendo destruída aqui sem fazer nada. A minha infantaria já tá danificada, um Skeleton Spearman danificado, outra Graveguard danificada, os nossos zumbis danificados, outro Skeleton Spearman danificado. Por quê? Porque o nosso inimigo tá atirando sem parar. Eu percebi que ficar no tiro dessa artilharia dele não vai dar certo. Ele acabou atirando aqui e acertou um Felbat, em vez de acertar o Manfred. Toda vez que esse Soul Grinder atira, ele acerta em cheio. O motivo disso é que essa unidade tem, como ele é, como é que eu vou te explicar? Ele é uma unidade de renome, tem rank 9, a precisão dele é ótima, e quando ele acerta alguma coisa, ele destrói a munição do que ele acerta. Não vai adiantar muito contra mim, mas cada paulada que ele dá, a minha Graveguard está sendo eliminada. O Manfred conseguiu derrotar o Chaos Furies, que é uma unidade baratíssima, e os Plague Drones estão tentando agora causar dano em alguma coisa, porque eles foram acertados pela magia, o olhar de Nagash, esse aqui ó, Gaze of Nagash. Então eu tô atirando neles sem pausa, desde que a batalha começou, aqui ó. Tu viu ali, teve um deles que caiu, tadinho do zumbi que ele caiu em cima. E aqui, na linha de frente, o nosso inimigo fez uma formação extremamente defensiva. Ele jogou bem e ele botou aqui uma magia de cura nos Plague Drones. Observe que ele está regenerando todo o dano que eu causei nos modelos com a minha própria magia. Então, com uma magia de cura, ele neutralizou as magias que eu estou fazendo com o Manfred desde o começo da batalha. Ele agora tá focando no meu Necromancer. Eu tenho um Corpse Cart com Balefire que dá às minhas unidades ataques mágicos, que vai evitar os boosts de defesa das criaturas demoníacas, mas ele tem na linha de frente Escolhidos de Nurgle, que não é uma unidade que tu vê todo dia, e agora os Escolhidos de Nurgle vão lutar com os Crypt Horrors e os remanescentes da minha Guarda da Tumba. A minha infantaria já foi praticamente toda devastada e não tem uma unidade com mais que metade do HP. O meu Mortis Engine tá aqui incomodando e o inimigo usou as magias dele especial para tentar causar dano direto ao Mortis Engine. Isso tá causando um danozinho sério e eu tô tentando fazer o Manfred atacar os Angels of Decay, só que eles não são coisa fraca e o Manfred é um vampiro, não é? Ele deveria conseguir tancar isso aí. Pois é, olha a vida do Manfred. E o inimigo ainda faz um Spirit Lich. E o Manfred tá sendo dizimado. Ele não consegue fazer nada. E ele tá gankado agora pelos Plague Drones de Nurgle. Eu preciso me retirar. Então eu vou pro chão e trago um esqueleto, um lanceirinho esqueleto pra defender o Manfred. Ai, Manfred, só faz cagada, cara. Tu não conseguiu segurar uma unidade. Então o Manfred tá desde o começo da rodada tentando eliminar esses caras. E o inimigo percebe isso. E ele vai eventualmente fazer essa unidade voar de novo. Enquanto isso aqui, o Mortis Engine tá lutando no mano a mano, causando um dano bom contra os Escolhidos de Nurgle, que são infantaria, mais um dano irrisório às criaturas demoníacas de Nurgle. Então as criaturas demoníacas dele não tenho nada para eliminar. Os meus soldados com a alabarda, que deveriam causar algum dano neles, estão em pouquíssimo número e já dizimados. E o Kugaf causa bastante dano no mano a mano também, e ele tá incomodando e quase eliminando o meu Mortis Engine. Ele novamente jogou bem e ele regenerou de novo os Angels of Decay, que agora vão usar os seus tiros para tentar eliminar o Mortis Engine, que seria um perigo para a principal unidade de infantaria dele, os Escolhidos de Nurgle. Ele pousou em cima dele e agora ele vai atirar. Observe como eles causam dano rápido a unidades enormes como o Mortis Engine. Ele pousou em cima deles, e como o Manfred não consegue fazer nada, eu não tenho como tirar eles do ar.
E o meu Mortis Engine tá apanhando e apanhando bem. Ele ainda tem algumas munições. O Manfred tentou dar o tirinho dele. Eliminou acho que uma mosca. Apenas uma. Ou foi duas, não sei. Não importa. Não foi o suficiente. E eu tô fazendo para ele parar de eliminar o meu Mortis Engine. Essa unidade já chegou no limite de regeneração deles. Ele puxou agora o Tio Furúnculo, que é um Great Unclean One especial, para finalmente dar a paulada final e eliminar o meu Mortis Engine. Infelizmente o Mortis Engine era a única coisa que eu tinha capaz de eliminar essa infantaria blindada de Nurgle. Então agora os escolhidos dele, que são muito resistentes e tem uma liderança imensa, vão lutar praticamente até o final. E eu não tenho nada que cause um dano bom contra eles. Ué, eles estão regenerando esses caras também? Eles não quebram, a liderança deles se mantém. Os meus Crypt Horrors já chegaram no limite de regeneração e os nossos inimigos ainda têm muita regeneração pela frente. Até o nosso Necromancer dessa build aqui está lutando. E o Corpse Cart, que causa bônus contra unidades demoníacas, está agora sob ataque dos Angels of Decay. Finalmente, o Manfred vai fazer alguma coisa e, atacando eles corajosamente pelas costas, ele vai conseguir eliminar essa unidade, não antes dela ter causado um valor imenso em dano contra mim. O inimigo continua aqui fazendo o máximo possível para me dizimar. Ele está regenerando as próprias unidades, regenerou aqui o Great Unclean One, então ele está com a vida cheia. Ele fez em Upgraded, então ele está gerando todas as unidades dele com a magia. O nosso inimigo fez muita boa utilização da magia Flash Abundance. Muito cara, então ele provavelmente não tem mais nenhuma. Mas mesmo assim ele usou para regenerar as unidades dele ao limite. Eu ainda não consegui eliminar essa unidade. Pô, Manfred, o que tu tá fazendo, Manfred? Tá dormindo, cara. Aqui, o nosso Necromancer vai ser finalmente eliminado. Ele não é uma unidade de luta. Os escolhidos de Nurgle, praticamente nenhum caiu desde o começo da batalha. Eu trouxe aqui uma unidade especial de Crypt Ghouls, que eu tava guardando pro final da batalha. Opa, peraí, apertei errado. O que eu fiz? O que eu fiz? Volta, volta. Apertei um atalho sem querer. Eu guardei essa unidade especial pro final da batalha, mas eles não causam praticamente nada de dano que penetra a armadura. E os escolhidos de Nurgle têm 108 de armadura, então eu não vou conseguir fazer nada contra elas. E um ou dois modelos só vão ser eliminados, e os meus vão cair um atrás do outro. Enquanto isso, o Manfred vai tentar atacar o Kugath. Não vai dar certo, porque o Kugath tem 15 mil de HP. Então, né, não adianta tu causar 1000, 2000, 3000 de HP dela. Tu tem que eliminar o total. E o Manfred sozinho simplesmente não tem o DPS. Para isso, o inimigo ainda vai fazer mais um guspezinho de Nurgle aqui para eliminar os meus zumbis. Essa magia não causa muito dano, tipo de penetração de armadura, mas ele não precisa de penetração de armadura. O nosso Corpse Cart está agora contra um Great Unclean One e o Noxbringer, e eu não tenho nada para dar apoio decente com ele. Os nossos zumbis invocados estão sendo eliminados um por um. O Corpse Cart foi atingido pelo Kugath, que atira toda vez que ele está de longa distância. Os zumbis que eu invoco estão desaparecendo. O Manfred está no mínimo do HP e chegou no máximo de regeneração. Eu não consegui derrotar nenhum dos escolhidos de Nurgle, que ainda estão lutando aqui muito bem. O Kugath tá perdendo HP, ele caiu de 10 para 8 mil, porque com o Balefire aqui, o Manfred tá causando ataque mágico, mas não tá adiantando nada. Eu invoco mais e mais unidades para tentar ganhar tempo, e agora que o Tio Furúnculo chegou, o Manfred não tem o que fazer, e eu acho que ele vai invocar aqui uma habilidade de regeneração. Isso. Ele fez uma habilidadezinha do exército de Nurgle para regenerar um pouco o Kugath e voltou para 9 mil de HP. Nesse momento a barra de poder ficou tão pro lado dele que o nosso exército simplesmente se desfez. Mas aqui o nosso inimigo jogou bem, uma build boa contra vampiro, e eu joguei super mal porque eu decidi trazer o Manfred. Ah, Lorde, o Manfred conseguiu 3.700 de valor, isso não é bom? Não, porque ele demorou muito para eliminar a unidade inimiga, permitindo que ela conseguisse também
tem 3.383 de valor, então o Manfred conseguiu a mesma coisa que um Plague Drone. Porra, Manfred. O nosso Necromancer ainda conseguiu um bom valor de ouro, porque ele causou um pouquinho de dano nas unidades demoníacas inimigas, mas não foi o suficiente para se pagar. Os zumbis incrivelmente se pagaram, porque eles causaram dano nas unidades inimigas, porém o inimigo regenerou, então tudo que eles causaram de dano, o inimigo regenerou. Os lanceirinhos não se pagaram, os Faster Script Ghouls aqui não se pagaram, os nossos Tumbiguard com alabarda, Graveguard com alabarda, não se pagou, mas nem de longe. Não se pagou e não se pagou, então a nossa infantaria foi uma falha completa, com exceção dos zumbis. Os zumbis estão de parabéns. O Felbet, ele, foi sacrificado para parar aqui os Furries e evitar que o Manfred levasse muito dano de HP, porque eu tive que sacrificar uma unidade para o Manfred ficar vivo. Os Crypt Horrors foram ótimos, os dois se pagaram e conseguiram 2 de experiência nessa batalha, uma unidade que eu tô gostando mais e mais de usar, e eles lutaram praticamente até o final. O nosso Corpse Cart Balefire ajudou a causar mais dano, e o Corpse Cart com Unholy Lodestone foi focado e destruído pelo Great Unclean One, e o nosso Mortis Engine, apesar de ter sido mirado pelo inimigo por muito tempo, conseguiu se pagar, então podia ser pior. Como ele tinha unidades muito caras de infantaria, a infantaria do nosso inimigo não se pagou, fizeram um valor de ouro imenso, mas eles não se pagaram. O Kugaf se pagou e muito, derrotou metade do meu exército sozinho, os Chaos Furries não se pagaram, mas chegaram perto, o Uncle Furúnculo também não se pagou, mas causou um dano imenso e estava com a vida cheia, então ele iria continuar lutando por muito tempo. Os Plague Drones foram o melhor uso de Plague Drone que eu já vi, parabéns pro nosso inimigo, e o Noxbringer causou muito dano na minha infantaria antes da batalha começar, então 10 de 10 para build dele contra vampiros. Claro, eu trouxe o vampiro ruim, se eu tivesse trazido um vampiro melhor e umas unidades mais danudas, teria sido um pouco diferente. Aqui tem uma build engraçada, porque, eu vou mostrar isso aqui, é que eu fiz 3 batalhas com essa build, e eu gosto bastante dessa build, eu chamo ela de um novo meta do Total War Warhammer 3 para vampiros. Na real, é o novo meta de Vamp, é o nome da build, e vamos ver essa aqui, porque essa aqui o inimigo trouxe o Dreadsaurian, o maior dinossauro do jogo, então você sabe, cara, se tem um dinossauro gigante, a batalha vai ser boa, e o nosso inimigo deve estar vendo meus vídeos, porque ele trouxe também o Colossodon Haunter, aquela unidade extremamente quebrada, que quando ela encosta no inimigo, tu pode ativar uma habilidade para aumentar o ataque deles em 50%, e o que, cara, isso faz ele chegar a 200 de dano de arma, então toda vez que eles encostam em alguma coisa, eles causam 200 de dano, eles têm 10 modelos, então se todos eles acertam, eles causam 2.000 de dano por segundo, tá ligado? É absurdo, eles deletam uma unidade inimiga muito rápido. Cada vez que dá um tique de ataque desses bichos, e eles ativam essa aqui, ó, Toad Rage, nossa, isso que vai no limite, o ataque deles vai pro limite, tipo, não dá, eles perdem o controle sim, mas dependendo do que tu traz como teu comandante, tu pode ter o controle de volta. Aqui, eu vi que o nosso inimigo não tinha infantaria, ele gastou muito em 3 Code One Spear Riders, então são 3 unidades de 1.000 de ouro de cavalaria, o Colossodon Haunter, muito forte, que custa 1.400, e o Dreadsaurian simples. Ele não trouxe o Shredder of Lustria, ele trouxe o básico, mas aqui vem o meu shenanigan. Eu estou usando um senhor genérico da Casa Von Karsten. Os senhores genéricos da Casa Von Karsten, eles têm uma habilidade especial chamada Tempestade da Noite, que é essa habilidade aqui. Qualquer coisa que voa, ele faz um redemoinho das trevas, e o Reaper Dactylos vai primeiro ficar praticamente parado, e ele vai levar um dano por segundo a cada segundo que ele ficar nessa tempestade.
Então uma unidade caríssima tá levando dano de graça e ele não vai conseguir encostar no meu senhor, então ele acabou apanhando aqui e não fez absolutamente nada. Olha como o HP dele tá, ó, ele usou uma magia de regeneração para recuperar um pouco o HP e ele tá tentando vir aqui pegar o meu vampirão no ar. Eu vou pousar o vampiro se ele encostar, ele percebeu isso e voltou, e ele quer dar apoio para a cavalaria e não ser pego sem ninguém. A infantaria dele, os skinks, já encostaram em toda a minha linha. Ele tem skinks normais que são baratíssimos e skinks normais que são a mesma unidade, só que atiram 2 lancinhas. Cadê eles? Não, 3 lancinhas. Eles atiram 3 lancinhas. O Dreadsaurion atravessou a minha linha de zumbis. E aí o que eu fiz? Eu peguei 2 Wraith Kings, Crypt Horror e cerquei o Dreadsaurion. Então agora ele está enfrentando 2 heróis especializados no mano a mano e uma unidade que envenena, então ele tá tendo um debuff de ataque, não que isso vá fazer grande diferença quando teu ataque básico é 750, mas ele pelo menos vai ficar com menos valores de ataque e defesa, e ele tá cercado, e conforme ele é cercado, eu vou mandar a minha infantaria para ser eliminada e poupar o HP. Ah não, desculpa, eu tenho 2 Crypt Horrors atacando ele e um Varghulf. Isso aqui é o que faltou. O Varghulf pra mim é a melhor unidade monstruosa dos Conde Vampiro. Ela tem a sede, então enquanto o Varghulf tá atacando, ele tá regenerando. Observe que o HP dele tá no máximo e ele tá lutando contra o maldito Dreadsaurion. Eu usei os Fellbats para meio que parar os Colossodon Haunter por enquanto e permitir que o meu herói viesse aqui e mostrasse pro maldito sapão dele quem é que manda. Então o nosso herói vai atacar o herói inimigo e a minha cavalaria no flanco tá vindo aqui eliminar os skinks. A minha cavalaria, eles levaram um certo dano aqui, essa aqui é uma habilidade especial, a Blood Statuette of Sprite, é isso aqui ó. É uma magia do herói dele que pode ser usada uma vez e é tipo um Fate of Bijuna, causa um dano imenso em uma cavalaria inimiga. Vendo que a minha cavalaria levou muito dano pela magia, eu simplesmente regenerei eles. Felizmente, os nossos Blood Knights estavam em combate e enquanto a magia estava acontecendo, eles também têm a sede, porque eles são vampiros, então eles estavam regenerando. Aí ele não perdeu nenhum modelo. Como eles não perderam nenhum modelo, eles ainda podem ficar com 100% da vida. E eu vou fazer aqui mais uma sanduichada de cavalaria. A infantaria dele não tem poder nenhum de penetração de armadura e nem de dano alto, então os meus zumbis estão segurando a linha e meus esqueletinhos também. E lá atrás agora a cavalaria inimiga se juntou. Eu tô fazendo aqui a Flock of Doom, que é a magia que o Von Karsten genérico tem. Ele tem algumas magias interessantes. O Flock of Doom é uma magia baratinha que fica causando dano. E como ele tem a passiva dos mortos-vivos, toda vez que ele usa Flock of Doom, o meu exército inteiro regenera 0,7% do HP. Não é muito, mas com o tempo vai acumulando. Os nossos Direwolves estão aqui tentando parar a cavalaria inimiga. 2 delas já fugiram porque a cavalaria deles são horríveis. Os Colossodon Haunters ainda estão vivos. Eu fiz mais uma tempestade neles, agora reduzindo o HP deles para menos que metade. E agora, o Vampire Lord, 2 Crypt Horrors que apanharam bastante da cavalaria inimiga, o Varghulf que continua com a vida cheia, estão agora lutando contra a cavalaria inimiga. 2 delas já quebraram. A cavalaria dos Homens Lagarto, praticamente toda é cavalaria leve, então tu não espera que eles durem muito tempo. E o Dreadsaurion, que eu quero saber é, o Dreadsaurion continua com bastante HP e ele tá recebendo regeneração, cadê? Não, ele não está recebendo regeneração ainda, ele está recebendo apenas o escudo dos antigos, que dá ele uma certa proteção. Ele usou a habilidade dos Colossodon Haunters e eles meio que perderam o controle contra os meus Blood Knights. Eles causaram um bom dano, mas os Blood Knights também são fortes e eles conseguiram segurar bastante. Os Blood Knights já estão aqui com casuais 350 kills, eliminando agora também um Code One Spear Rider que está sendo atacado e perseguido por um Crypt Horror desde sempre.
Eles estão meio que tentando demais, né, cara? A cavalaria do nosso inimigo, ele mexeu elas tudo junto e ele acabou desperdiçando elas numa blob. A cavalaria leve dele de choque não é feita pra ficar parada assim. Era pra ele estar dando suporte pro Dread Sauron, que agora tá do nada. Ele decidiu dar ordem de ataque e eliminar o meu Corpse Cart, que ajuda a regenerar minhas unidades. As minhas unidades estão todas regenerando. Todo dano que ele causa, eu regenero. Todo dano que ele causa, eu regenero. Mais uma vez, ele usou a habilidadezinha dele desgraçada para causar dano à minha cavalaria. Eu achei que só podia usar uma vez. Né, acho que é duas, ele já acabou os dois usos. Então se ele fica usando essa coisa chata, eu vou usar de novo a minha coisa chata e eu vou lentamente eliminar os Colossodon Hunter dele. Pô, 200 de HP, 100 de HP, 80 de HP, só cai, deu. Eu completamente aniquilei os Colossodon Hunters e os meus Blood Knights chegaram no limite de regeneração. Depois de mais uma invocação de Nehek, eles já estão no limite do HP. Os Skinks não podem fazer nada contra a minha cavalaria, eles são deletados no momento que ela se encosta. E eu vou eliminar o Slam Mage, que está tentando sobreviver o máximo que pode. Mas agora, com toda a infantaria dele eliminada, com a cavalaria dele eliminada e com o Dread Sauron lutando aqui sem conseguir eliminar nenhuma das minhas unidades monstruosas, ele acabou quebrando por perdas de exército. Essa batalha, o slam dele causou muito dano na minha cavalaria, mas felizmente o dano dele é em cada modelo meio que proporcional, permitindo que a minha cavalaria ficasse com todos os números e podendo ser regenerada mais do que o normal. Então eu regenerei eles sempre que possível e eles regeneram quando eles estão no mano a mano. O nosso Vampire Lord conseguiu 2.700 de valor de dano, em parte causando dano na vida do Slam, que é caro pra caramba, e em parte ajudando a eliminar a cavalaria inimiga, porque ele deu uns guspe na cavalaria inimiga, e ajudando também a eliminar os Colossodon Hunter com a magia dele. O inimigo regenerou eles, então o valor do meu general tá um pouquinho inflado. Os White Kings, os dois juntos, um conseguiu 1.040 de valor e o outro 506. Se eu não me engano, eles custam 750, mas posso estar enganado. De um jeito ou de outro, eles foram muito bons, ainda estavam com a vida cheia e eles conseguiram machucar a unidade mais perigosa do nosso inimigo. Os zumbis, não se pagou, não se pagou. Os esqueletinhos normal, não se pagou, não se pagou. Os esqueletinhos de lança, não se pagou, não se pagou. A nossa infantaria lutou contra a infantaria super barata inimiga e a infantaria super barata inimiga é superior à nossa. E falando nisso, esse aqui não se pagou, 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 não se pagou. Nenhuma das nossas infantarias leves se pagaram, nem as minhas, nem as inimigas, só que ele gastou mais em infantaria do que eu. A cavalaria inimiga, essa aqui foi o maior erro do nosso inimigo. Os 3 Code One Spear Riders não se pagou, não se pagou e não se pagou. Os 3 foram eliminados rapidamente. Por quê? Durante a batalha, eles atacaram por trás e eles conseguiram atacar tipo uma das minhas unidades de infantaria. E aí eu usei os Dire Wolves aqui para meio que pinar eles no lugar. E aí eles foram cercados entre os Crypt Horrors e em vez de tentar lutar e recuar por outro ponto, eles tentaram atravessar os Crypt Horrors, permitindo que os Dire Pack e os Crypt Horrors causassem muito dano neles. E aí quando eles ficaram com pouco HP, eles quebravam fácil em batalha, e aí eles acabaram fugindo, e os Dire Wolves perseguiram um deles até o fim da batalha, e os Crypt Horrors foram muito bom. Então ainda bem que eu trouxe o Dire Wolf especial. O que muda dele do normal? O normal, ele não tem um bônus contra coisas grandes. O Dire Wolf especial de Dire Pack tem bônus contra coisas grandes, e esse bônus foi super útil nessa batalha. Essa unidade se pagou mais que 2 vezes o seu valor. Parabéns, e ele eliminou a boa parte da cavalaria inimiga que não conseguia fugir deles. Os Crypt Horrors envenenaram o Dread Sauron, então eles deram suporte, tinham bastante HP ainda, e um deles tancou a cavalaria inimiga durante a luta, então ele recebeu bastante dano da cavalaria inimiga, mas por eles regenerarem, ele continuou vivo.
Falando em unidade incrível e que regenera, o Varghulf. O Varghulf pagou metade do seu valor, mas ele ainda estava com a vida cheia, entendeu? Então mesmo que ele não se pagou total ainda, ele ainda podia lutar por muito, mas muito tempo. E o nosso Corpse Cart, ele ajudou na batalha a ficar regenerando minhas unidades, mas depois o Dread Saurion queria um lanchinho e quase que eliminou ele por completo. Ele iria acabar sendo destruído, mas o inimigo quebrou antes dele cair. E os monstros do nosso inimigo, os Colossodon Hunter, pagaram um pouquinho mais que metade do seu valor, porque eles foram atacados por magia de dano direto desde o início da batalha, e o Dread Saurion conseguiu um valor significativo, mas se eu não me engano o simples custa 3.500, então ele não se pagou mais que metade do seu valor e conseguiu 3 experiências nessa batalha, mas ele não se pagou de certeza. E principalmente os nossos Blood Knights, eles conseguiram 459 kills, eliminando a infantaria inimiga e permitindo que as unidades monstruosas e cavalaria dele ficassem sem suporte, mas eles se pagaram pouquinho e eles conseguiram apenas 2 de experiência. Realmente a nossa melhor unidade foi o Manfred. Desculpa, o Manfred nunca vai ser a nossa melhor unidade. Foi um Von Karsten genérico que conseguiu vencer a batalha e tava com o HP completo. Então parabéns pra ele. E 3 batalhas, na verdade, eu ganhei com essa build, mas não tem muito sentido mostrar 3 batalhas com o mesmo exército. Eu vou mostrar pra vocês essa última. Eu joguei 2 vezes contra esse oponente, o Chalice. Teve essa ali e teve essa aqui. Nessa aqui, ele trouxe o Felix. Ele levou uma paulada tão grande, mas tão grande, que na próxima vez que eu joguei com ele, ele não trouxe mais o Felix. Observe isso. E ele gastou o dinheiro do Felix em melhorar a cavalaria. Ele tinha um cavaleiro errante e um cavaleiro do reino na primeira batalha. Na segunda batalha, ele tinha um guardião do grau e um cavaleiro do grau. Então nessa batalha aqui, ele deu um upgrade na cavalaria e ele tirou um herói que foi inútil na primeira batalha. A diferença é que a primeira eu joguei com a build que você acabou de ver e agora eu joguei com uma build um pouquinho diferente. Vamos ver essa aqui, que é interessante. Eu trouxe um herói que praticamente não vê uso na parte competitiva, o Strigoi. O Strigoi, cara, ele em si é um caminhão vindo a 200 por hora. Ele causa um dano absurdo, mas ele também leva um dano absurdo. A vantagem do Strigoi é que a magia dele não precisa ser usada para regenerar ele. Por quê? Porque ele regenera passivamente uma velocidade imensa. Esse bicho regenera rápido demais e ele chega no limite de regeneração porque ele me leva dano e ele acaba regenerando. Por que ele leva tanto dano? Porque ele não tem armadura. Ele causa veneno que enfraquece o inimigo e tem um ataque imenso. A defesa dele é relativamente boa, mas não é o ápice não. E o legal dele é que, como eu disse, ele regenera passivamente aqui, e ele tem a sede, então ele regenera muito, mas muito HP, de uma forma rapidíssima. Claro, isso faz ele ser fraco contra fogo, mas é difícil ter unidades com dano de fogo. Pelo menos a Bretonnia até tem, mas a maioria não tem, e a mais importante, que é o Felix, não tem dano de fogo. O Relicário do Grau não dá dano de fogo, né? Não, beleza. O nosso inimigo fez a mesma formação que ele fez da primeira vez. Eu chamo essa de Noob Triangle. Ele não tá mais com quadrado, ele tá com triângulo. Então, né, a linha de frente dela é os famosos camponeses da Bretonnia, os Spearmen at Arms. Esses lanceirinhos, ele pegou o mais barato, corretíssimo, muito bem, 250 de ouro cada um, e eles são bons para morrer rápido e deixar que as tuas outras unidades lutem contra o inimigo. No flanco, ele tem uma unidade relativamente rápida, que é os Holy Warders of La Mostaniel. Esses caras têm ataque flamejante, mas eles não são muito bons contra heróis, então eu não preciso me preocupar. No início da batalha, eu tô trollando ele, eu avancei com os Felbats, e eu tô dançando aqui pra um lado e pro outro, e os arqueiros dele estavam atirando e desperdiçando bala. Agora, o White King veio pra frente, ele tá atirando no White King. O White King, ele tem uma habilidade especial, uma magia, que é meio que um vento da morte da Wish. Eu causei um dano de HP imenso nesses arqueiros
E agora o inimigo vai tentar regenerar os arqueiros, que é um péssimo uso da magia. E eu agora avancei com os Felbats nesses arqueiros machucados. E como esses arqueiros não têm capacidade de luta nenhuma, os Felbats vão derrotá-los. Um deles já quebrou e o outro tá quebrando, então a vantagem de longa distância do nosso inimigo, ele acabou de perder. Ele ainda tem uma Trebuchet que tá atirando sem parar, num Skeleton Spear meu, ele devia estar atirando na Graveguard, um alvo muito mais caro. No flanco, eu avancei com o Blood Knight e no outro flanco com outro. Nesse flanco aqui, ele vai avançar. Calma aí, isso é importante, isso é rápido. Eu continuei com meus Felbats para catapulta dele e eu vou usar aqui a Dire Pack para segurar o ataque de ímpeto dos Grail Guardians, e atrás deles eu vou avançar com meus próprios Blood Knights, porque agora que eles estão parados em combate, o ataque de ímpeto dos Grail Guardians vai ser parado e o meu continua aqui, então as minhas unidades vão ter 79 a mais de ataque aqui nessa cavalaria e a dele não, além de que esses Dire Wolves vão apanhar pelos meus cavaleiros de sangue, permitindo que as minhas unidades fiquem melhores. Aqui, no último segundo eu vi isso e eu dei uma counter charge, eu cliquei aqui para atacar e a minha cavalaria vai atacar ele e eu tô avançando pelas costas com o Strigoi Vampire Lord. Ele tem a melhor cavalaria do jogo nos Grail Guardians, 18 de bônus contra coisas grandes, muito forte, e por algum motivo ele tá na formação de lança. A formação de lança aumenta o ataque de ímpeto dela, mas reduz a defesa. No X1 os Blood Knights só têm a vantagem de que eles regeneram, mas no X1 honesto a minha unidade vai ser destruída. Por isso tu não quer um X1 honesto. No outro flanco, os meus cachorrinhos vão ser destruídos e a liderança deles vai quebrar, mas os Blood Knights ainda estão relativamente com a vida cheia, e os Grail Guardians agora estão perdendo vida rápido, porque os Blood Knights estão causando dano de volta. Vamos ver essa batalha aqui, que essa aqui vai ser mais acirrada. O Strigoi avançou pelas costas e vendo que essa aqui era a cavalaria mais cara do nosso inimigo, eu invoquei um Crypt Ghoul. O Crypt Ghoul está invocado atrás da unidade dele, então ele não consegue se retirar, e o Strigoi está envenenando a cavalaria inimiga, fazendo com que eles reduzam a velocidade para 71, fazendo com que a nossa cavalaria consiga pegar eles, e eles não conseguem fugir. Essa tentativa dele desengajar, a unidade dele foi atacada de todos os lados e o Strigoi, junto com a sua unidade invocada, eliminou a cavalaria mais cara inimiga. Porém, do outro lado, os Grail Guardians dele ainda estão lutando contra os nossos Blood Knights. Felizmente, o Grail Guardian não tem bônus contra coisas grandes e eu tô lentamente vencendo essa batalha, porque eles causam dano mais devagar e dá tempo da minha cavalaria regenerar. Mas agora, os Beast Slayers of Bastone, esses alabardeiros especial da Bretônia, a única infantaria deles boa e blindada, veio para ajudar, e contra uma infantaria boa e blindada e um Grail Guardian, eu não vou poder fazer muita coisa. O Strigoi Ghoul King tá vindo aqui na velocidade de uma cavalaria, porque ele é rápido. Cara, ele tem 48 de velocidade, 50 se ele tiver descansado, e agora ele veio aqui eliminar a catapulta. A linha de frente do nosso inimigo, como era de esperar da Bretônia, foi quebrando aos poucos. O Gotrek focou em um dos nossos Crypt Ghoul. Cara, vocês viram isso? Vocês viram que... Lamento, cara, por metade do teu torso. Os Crypt Ghouls agora. Cara, eu nunca tinha visto essa brutalidade. Agora eu gostei mais ainda dessa unidade. Os Blood Knights continuam eliminando os Grail Guardians, um atrás do outro. E eu invoquei mais um Crypt Ghoul aqui para parar os Beast Slayers of Bastone. Infelizmente os Beast Slayers têm 80 de armadura e os Crypt Ghouls não causam dano nenhum, cara, contra a armadura. Olha só, o dano deles contra a armadura é irrisório. Irrisório quer dizer insignificante, tá? Pra quem não sabe. O Strigoi tá vindo aqui, continua atrapalhando. Os Beast Slayers agora estão espalhados em toda essa linha e eles estão cercados pela minha infantaria. Ainda assim, eles estão lutando e dando o melhor de si. Que é raro tu ver um francês fazer isso. Malditos bretonianos. Ainda bem que essa unidade que é invocada, e se ela for destruída não faz diferença nenhuma. A nossa linha de frente
A Profetisa da Vida veio ajudar a infantaria dele e a unidade especial de peregrinos conseguiu derrotar o meu Script Horrors. Por quê? Porque os Script Horrors têm fraqueza contra fogo e eles têm ataque flamejante, então o ataque deles é aumentado contra meus Script Horrors e eventualmente eles vão ser aniquilados. Enquanto isso, o Gotrek continua super bem e ele tentou avançar contra o meu Corpse Cart. Eu tô tentando tirar o meu Corpse Cart da batalha e mandar um White King, esses guerreiros esqueletos antigos, para tentar causar dano no Gotrek. Ele tem um Foot Squire, uma infantaria de elite da Bretônia, que é horrível, uma das piores unidades do jogo, para tentar causar dano na minha infantaria, mas né, infantaria contra infantaria, a minha Graveguard é melhor que a dele, mas Lorde, os Foot Squires não são bons contra a infantaria e a Graveguard não é bom contra a cavalaria? É, mas não importa, porque a Bretônia, a infantaria da Bretônia é a mesma coisa que nada. E agora, aqui vem uma coisa legal. Eu botei o Strigoi com a habilidade especial dele, que aumenta o ataque dele em 50%, contra o Gotrek. Os dois têm 0 de armadura, e no caso tem 15, né? Ele tem 0. E o Gotrek, cara, vai começar a apanhar do Strigoi. Vamos ver quem é que vai vencer. Claro, luta justa é pra elfo, né? Não, tô brincando, luta justa pra elfo é quando o elfo bate e o cara não consegue bater de volta, tipo, tá amarrado, coisa assim. E o Gotrek agora tá completamente cercado. Ele usou a habilidade de cura para regenerar o Gotrek o mais rápido possível, porque ele precisa que ele fica vivo. Então o Gotrek agora recebeu um regrowth e ele vai regenerar muito HP, o que vai ser meio chato. Mas quer falar sobre regeneração? Olha o HP do nosso Strigoi, só olha. Eu não estou usando magia nenhuma, tá? Ele está regenerando esse HP sozinho. Observe. Ele precisa gastar magia e agora a maga dele acabou. A única unidade que vai lutar até o fim é o Gotrek. Ele simplesmente desistiu porque, né, não tinha o que fazer e a batalha ia acabar com uma derrota do Gotrek. Então essa aqui foi uma rara uso do Strigoi Ghoul King e ele poderia regenerar toda a vida de novo. O Strigoi causou um daninho bom, longe de se pagar, mas ele invocou 2 unidades, uma delas para atrapalhar os Beast Slayers, que foi útil, e a outra ele usou para eliminar um Grail Knight. Então, de um jeito ou de outro, o Strigoi foi tático aqui e o veneno dele ajudou a eliminar essas unidades caríssimas mais efetivamente. O White King, muito bom, um dos melhores heróis para os vampiros que eu acho, super custo efetivo. A magia dele ajudou a eliminar os arqueiros no começo da batalha e ainda podia ser usada mais 2 vezes durante a batalha. Eu acho que eu usei só uma vez nessa batalha aqui, ou 2 no máximo, porque eu não achei nenhum alvo bom para fazer uma outra vez. Os zumbizinhos não se pagou. E esse se pagou incrivelmente. Os lanceirinhos não se pagou. Esse se pagou muito. O que ele estava lutando contra, eu não sei. Eu acho que ele ajudou a eliminar o Relicário do Graal, porque ele conseguiu 800 de valor. Eu não tenho nem ideia o que esse bicho enfrentou. Esse aqui não se pagou. E a nossa Tomb Guard, a Graveguard, desculpa, uma não se pagou, mas estava com a vida cheia, então eles não lutaram contra quase ninguém. E a outra se pagou e se pagou bonito, causando dano no Gotrek e eliminando um Foot Squire. O Foot Squire eliminou as nossas unidades baratinhas e acabou apanhando da minha Graveguard. E a Cavalaria de Sangue Lord, como é que eles fizeram? 3 de experiência nesse aqui, 2 nesse, 2.500 de valor, eliminando uma cavalaria absurda inimiga e ainda com a vida cheia, porque eu fiz a Invocation of Nehek e regenerei ele, e a outra 1.857 de valor e ainda tinha 1/4 do HP, poderia ser regenerado com a Invocation of Nehek, e como eu não preciso regenerar o meu herói, eu vou ficar regenerando minha cavalaria. Os Fellbats não se pagaram e eles foram sacrificados para fazer os arqueiros fugir. O Dire Pack também não se pagou, mas ela foi sacrificada para parar a cavalaria inimiga de causar dano na minha cavalaria. Os Crypt Horrors, infelizmente, um se pagou, o outro não. Esse aqui lutou contra o Gotrek e o Gotrek tipo destrói o monstro pro café da manhã e eles foram eliminados. A outra conseguiu pelo menos se pagar. Na real eles custam 900, então ele não se pagou, mas ele foi melhor que nada. E o nosso Corpse Cart poderia ter feito mais e continuado regenerando por um tempão, mas o Gotrek eliminou ele, então finalmente um uso bom do Gotrek numa batalha online. E a maga?
A maga conseguiu 268 de valor porque ela é uma profetisa da vida. Ela não tá aqui pra causar dano, ela tá aqui pra regenerar. Ela regenerou o Gotrek e eu acho que ela tentou regenerar as unidades também. Mas eu acredito que essa maga aqui como herói em Bretônia não faz sentido. O herói da Bretônia tem que carregar o valor dele e ela não consegue carregar o valor dele só com magia de cura. Então acho que teria que ter um herói que cura, tipo uma maguinha heroína e não uma maguinha general. Então, infelizmente pro nosso inimigo, má escolha de general. A infantaria barata dele não se pagou. Não se pagou. Pera aí. Essa se pagou, essa aqui se pagou, essa aqui se pagou, essa aqui se pagou. Então, incrivelmente, a infantaria barata dele, 3 unidades se pagaram. O relicário do grau não se pagou, mas ele não tá ali para se pagar. Ele tá ali para aumentar a força da infantaria. Os Beast Slayers of Bastone se pagaram muito bem, ajudando a eliminar os nossos Felbats, um Dire Pack e ajudando a causar dano tanto no Strigoi um pouquinho e nos meus Blood Knights. No final, como é que eu eliminei eles? Enquanto eles estavam lutando contra a unidade invocada pelo Strigoi, eu usei os Blood Knights para dar a volta e atacar ele pelas costas. Aí eles foram eliminados. Os Holy Warders, esses Battle Pilgrims especial, eliminaram um Crypt Horror se pagando. O Gotrek foi muito, muito bom, eliminando sozinho um Crypt Horror e causando bastante dano no Strigoi e no Wright King e no Corpse Cart que ele eliminou. Então o Gotrek finalmente se pagou. Os Foot Squires, eu acho que eles se pagaram, mas eu não sei exatamente quanto é que custa essa unidade. Só que eles não eliminaram as unidades importantes, então eles mataram as nossas unidades baratinhas, que é a mesma coisa que nada. E eu acredito que eles conseguiram segurar bem contra um Crypt Horror, mas eles foram eliminados no processo. Os arqueiros inimigos foi uma decepção, eles não fizeram nada, então as unidades foram péssimas. Mas a verdadeira decepção foi a cavalaria, os Grail Knights e os Grail Guardians, que o nosso inimigo ainda botou um pouquinho de experiência neles no começo da batalha. Isso aqui foi experiência comprada, tá? Eles não ganharam na batalha. Esse aqui, eu acho que eu botei nos meus Blood Knights também, quase certeza. Os 2 Blood Knights, se eu não me engano, nessa batalha tinham 1 de experiência. Nessa aqui eu acho que ele comprou isso aqui com o dinheiro que sobrou. Por quê? 708 de valor de dano. Esse Grail Knight aqui que foi cercado aquela hora causou dano no meu Blood Knight, mas depois foi eliminado e o Blood Knight regenerou praticamente tudo. E o Grail Guardian foi muito bom, eliminando aqui um Dire Pack praticamente sozinho e ajudando a causar bastante dano no meu Blood Knight. Então eles conseguiram um valor bom, mas eles são mais caros que isso, então eles não se pagaram. E a Trebuchet de campo também não se pagou. A artilharia e os arqueiros dele falharam bruto, foram moleques. A infantaria dele se pagou, mas foi eliminada. E os heróis dele, principalmente a profetisa, não conseguiu carregar o valor. Já o Strigoi tinha muita luta nele ainda, o Wright King também, e eles conseguiram carregar o próprio valor, do contrário de certas maguinhas da vida. Mas cara, então mago sempre é ruim? Não, vamos ver mais um. Esse aqui foi de longe o inimigo que tinha a melhor micro dos que eu lutei hoje. Ele jogava bem e ele tinha uma habilidade de dar micro nas unidades muito boa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou usando umas builds um pouquinho inusitadas. Essa aqui eu refiz completamente uma build antiga minha, chamada Sylvania Air Force. E como é que eu fiz a Sylvania Air Force? Eu tirei a Força Aérea. E eu mudei totalmente o negócio. Então aqui, a Isabela, no caso, é a nossa Força Aérea. Ela, com o corcel dela no ar, ele é muito, muito rápido, 105 de velocidade. Ela tem algumas habilidades de dano direto, incluindo o olhar do Nagash. O meu objetivo era usar o olhar do Nagash para causar dano a unidades de alto valor inimigo. E o inimigo tem aqui um Hell Cannon. O Hell Cannon tem uma fraqueza. Por ter apenas um modelo, se alguma coisa causa dano demais no modelo, o modelo é destruído e aí toda a munição dele se perde. Eu tentei acertar o modelo dele com a magia do olhar do Nagash, mas eu errei e atingi a tripulação. Não adianta, tu tem que eliminar o modelo, então foi uma magia jogada fora. Infelizmente, o inimigo tá tentando avançar com o mago dele de metal aqui na Mantícora e 3 Cavaleiros do Caos
com um arremesso de machado. Por um segundo, eu pensei em trazer a minha surpresinha para mais tarde, da floresta para lá, mas eu pensei direito e optei por não, apenas tentar baitar o máximo de tiro com a Isabela. Por ela ser muito rápida, eu vou para lá e para cá, para lá e para cá, e ele vai errar um monte de bala. Bala não, machado gigante. Aqui, o inimigo tá com um atire à vontade ligado e ele tá atirando balas na Isabela ainda e eventualmente no nosso infantaria. Como eu vi que ele estava atirando em qualquer coisa, eu invoquei um zumbi e ele vai desperdiçar alguns machados no zumbi. Isso é ótimo. Cada machado que vai para esse zumbi invocado não vai para as nossas unidades depois. E onde é que o Hell Cannon dele tá atirando? O Hell Cannon dele tá mirado na Garra de Nagash. A Garra de Nagash é o nosso relicário da morte. Esse aqui é o Mortis Engine, maravilhoso, a melhor unidade de Mortis Engine do jogo. Ele é um regimento de renome, muito HP, muita regeneração de vida e algumas habilidades bem chatas, principalmente deixar o inimigo mais lento. Mas, contra a artilharia, tudo que eu posso fazer é regenerar e tentar regenerar mais do que ele causa de dano de volta. Eu tô fazendo o que eu posso para incomodar o inimigo. Eu tentei acertar o herói dele na mantícora e ele fugiu. E aqui o inimigo foi um pouco precoce, que nem algumas pessoas que eu conheço, pessoal aqui do chat. Bem, você sabe quem você é. Tô zoando, palhaçada, canal família. Mas no caso, ele gastou a habilidade dele de uso único, que dá pro herói dele quase 1 minuto de redução de dano de 20%, então ele gastou essa habilidade e essa habilidade não volta mais, então ele desperdiçou e não lutou. Enquanto isso, o Mortis Engine continua sendo bombardeado e eu já usei mais 2 olhares de Nagash e nenhum derruba o maldito Hell Cannon. Se fosse um inimigo jogando contra mim, o meu Hell Cannon já tinha destruído. Eu tô tentando, distrair as unidades dele. Ele desativou o atire à vontade e aqui ele cometeu um erro. Ele tentou desviar, mas algumas das unidades dele foram pegas. Retiro o que eu disse. Não cometeu erro não, jogou super bem e ele conseguiu sobreviver com 60 modelos. Novamente, eu vim aqui e invoquei um zumbizinho no Hell Cannon pra ver se eu parava essa coisa de ficar atirando em mim. E agora pelo menos eu tô ganhando tempo pro Mortis Engine regenerar. Observe que a vida dele lentamente vai aumentando e eu não quero que ela baixe muito, então pelo menos eu ganhei tempo. O inimigo acometeu um pouco de recurso demais para enfrentar uma única divisão de zumbi, mas o Hell Cannon agora vai voltar para a máquina de cerco. Ele tentou mirar na Isabela, e aí agora que as unidades dele vieram para frente, os meus guerreirinhos esqueletos dessa vez vão pegar alguns desses soldadinhos do caos. Não muitos, mas eles conseguiram causar um pouco de dano. Droga! O Hell Cannon não tá mais mirado no Claw of Nagash e ele acabou acertando a minha Graveguard. E como ele tá atirando na minha infantaria, agora eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou começar a avançar. A Isabela tentou fazer umas magias em Upgraded e aí ela acabou causando dano nela mesmo. Mas tudo bem, Foi erro meu. No caso, eu não consegui derrubar o Hell Cannon até agora. Eu meio que desisti, tá? E ele continua tentando atirar no Claw of Nagash. Eu vou tentar desviar do tiro do Hell Cannon. Não funciona. Não dá pra desviar do bicho. A cavalaria dele ainda tem 7 balas, 6 balas, 6 balas. Vai ser um pouco chato eliminar esses caras. Eu vou avançar agora com os horrores da cripta. Se eu não me engano, ele vai mandar atirar no horror da cripta. 2 modelos simplesmente caíram aqui instantaneamente. Droga, o Claw of Nagash continua levando tiro. E agora eu mandei o Tio Geist, o nosso fantasma especial, os Hex Wraiths, muito rápidos, com 94 de velocidade, acabar com esses Marauders aqui, porque eu não aguentava mais. Ele vai mirar o Hell Cannon nele, porque o Hell Cannon tem tiro mágico. E isso foi bom pra nós. Observe só, como essa minha unidade é muito rápida, o Hell Cannon errou e não acertou ninguém.
ele tá atirando neles o que pode. Ele tentou fazer uma magia de dano pro meu Shulgeists e ele errou bruto, errou muito. E como eles deixam a unidade inimiga mais lenta, eles acabaram pegando os Marauders aqui, que não conseguiram fugir. E agora contra a cavalaria extremamente rápida e fantasmagórica, eu consigo... ele fez aqui a Final Transmutation. A Final Transmutation é uma magia caríssima, 17 de mana, no caso, Ventos da Magia. E os Ventos da Magia dele, então ele gastou 17 mais 6, 23 Ventos da Magia para tentar eliminar os Shulgeists. E como ele gastou muita magia aqui, eu vou pegar a Isabela e eu vou usar, cadê? O Invocation of Nehek. Por 18 segundos eu vou regenerar 0,8% da vida deles e fazer voltar os mortos caso algum modelo morreu. Então os meus 51 modelos vão regenerar, continuar regenerando até que um modelo ou outro volte. Não sei se vai dar para um modelo voltar, vamos lá. Voltou, ficou 52 agora. Então eu neutralizei as 21 magia que ele usou com uma magia de 7 de mana, né? Desculpa, ventos de magia. E agora, né, eu deixei ele atirar todas as balas do Hellcannon. Boa. Essa aqui o Hellcannon mirou numa unidade realmente que vale a pena. A Graveguard é quem ele devia estar destruindo desde o começo do jogo. E o Mortis Engine chegou no cap de regeneração. Ele vai regenerar praticamente 2 vezes o HP dele. Então todo tiro do Hellcannon até agora só fez com que essa unidade chegasse no máximo de regeneração. Na linha de frente, o inimigo avançou com Marauders, que é a unidade baratinha do caos, com penetração de armadura, e eu vou avançar com a minha Graveguard, e agora eles vão se enfrentar Marauders, Alabardeiros e Chaos Trolls com armadura contra a Graveguard. Nos dois flancos eles vão se enfrentar, e o inimigo não tem muitos modelos, então ele vai tentar puxar os guerreiros do caos com a alabarda, e eu vou tentar fazer um tick break e matar um dos Marauders dele, para poder remanejar minhas unidades. Como ele virou as costas desse guerreiro com a alabarda, a Graveguard vai atacar ele pelas costas e pelo flanco aqui, teoricamente. Então eles vão levar mais dano. Quando tu é atingido pelas costas, a tua melee defense cai para 0. Como ele está focado tanto na minha cavalaria, eu retirei eles dali. Enquanto isso, aqui a Isabela falou que ela é a mulher mais bonita nesse campo de batalha. E lá de longe escutou-se um... Cê tá louca! E veio correndo aqui pra bater na Isabela o Prince Sigvald, aliás, o Princeso Sigvald, o Magnífico. E agora ele vai descobrir por que tu não deve se meter com a turma dos vampiros. Por quê? Porque nós somos tudo um simp? Também, mas não é só por isso, porque aqui, meus amigos, além da vampirona super, né, 10 de 10, agora nós estamos cercando ele com a piazada que segue ela no Only Vampires. Então agora, os Crypt Horrors, junto com a Isabela, junto com o Mortis Engine, vão cercar o Sigvald Magnífico e fazer... Ai, foi atingida. Muito triste pro Sigvald Magnífico. E agora a Isabela, ele fez a Final Transmutation aqui, Upgraded, e eu fiz a Invocation of Nehek, Upgraded. Então todas as minhas unidades que estão aqui estão regenerando, e ele está causando dano. Enquanto ele causa dano, eu regenero. Enquanto ele causa dano, eu regenero. Só que eu regenero por 18 segundos, ele causa dano por 13. Ele está continuando usando tudo que ele pode aqui, e eu estou fazendo o possível para dar debuff no Sigvaldinho. Essa batalha que vai um pouco longe, ele torrou as calças de magia nisso aqui, e o Sigvald agora tá amaldiçoado pela Curse of Years, então ele tá envelhecendo, e eu acho que eu vi um cabelo branco ali, e aí ele não consegue mais lutar com isso. O inimigo tá tentando vir com os caos dele aqui, no caso os Trolls do caos, e o mago, e tudo que ele consegue mandar, protejam o nosso princeso! Vem proteger o princeso de vocês. E agora que tem todas essas unidades blobadas aqui, o Mortis Engine, que já tá no limite da regeneração, vai avançar e dar um beijinho aqui
Quando Mortis Engine ativa, tudo que tá ao redor começa a levar dano dessa habilidade aqui, ó. Cadê? Heal per second, não, cadê? Aqui, The Helicarry of Corruption. Todos os inimigos em área vão começar a levar 16 a 32 de dano por segundo. Então todas essas unidades que tu vê aqui do inimigo estão levando o Relicário da Corrupção. Vamos ver o HP deles lentamente desaparecendo. Ó, aqui ó, o Relicário da Corrupção tá ativo. Essa unidade de 7.000 de HP agora vai devagar, bem devagar, sendo destruída. Tudo que ele está fazendo para regenerar, ele não tem regeneração, então cada vez que ele perde HP, isso não volta, e isso vai continuar comendo o HP do inimigo continuamente. A Isabela e o Sigvald, ela regenera no mano a mano, ela também. E agora nós temos aqui atrás um Corpse Cart para dar apoio. Lembrando que tudo que está perto do Corpse Cart ganha o Vigor Mortis, mais 5 de ataque, mais 5 de defesa e não cansa. Então as minhas unidades estão todas em Fresh e ele já está exhausted. A maioria das unidades dele já estão exaustas ou cansadas e as minhas estão completamente prontas para o combate. O Sigvald chegou no limite dele de regeneração. A Isabela está usando a habilidade dela da Fúria Vermelha, que aumenta o próprio ataque em 25%, fazendo que ela tenha leves 523 de ataque, 70 de defesa e bastante ataque. Ela teria 55 se não fosse o debuff do Sigvald. Então o Sigvald tem, né, uma oponente à altura para ver quem vai ser a rainha do campo de batalha. E lá atrás, né, infelizmente, os meus Shulgeists foram eliminados pelo mago inimigo e os Marauders inimigos, depois de ter feito uma dança. Olha só, os Shulgeists vieram aqui, foram pra lá, eliminados lá. Então eles ficaram dançando no campo de batalha, lutando contra um monte de coisa. E agora o inimigo tá tentando torrar as calças dele, mas o Sigvald simplesmente desistiu. Parece que ele viu um pelo na armadura dele e ele saiu correndo de nojo. 263 de vida, 1 de vida, e ele se vai. Agora, sem o Sigvald, as unidades de Trolls, que aqui ó, essas unidades de Troll regeneram. Esse aqui tá com todos os modelos, então em teoria ele pode voltar com a vida cheia, mas a liderança dos Trolls é péssima, e sem o herói deles, a liderança deles é 45, cara. Só porque o Sigvald caiu em batalha, baixou 16, então eles vão eliminar um atrás do outro, e as minhas unidades causam terror. O terror tá perdendo menos 8 de liderança, e os guerreiros do caos estão sendo devorados pelo Relicário da Corrupção da Garra de Nagash, que chegou no seu limite de regeneração. Então, cara, ele perdeu 2 barras de HP e tava nos últimos 2.000 de HP final, e agora o inimigo tá quebrando, e quando o último anão do caos inquebrável do canhão caiu, a vitória é nossa. Esse cara aqui jogou de forma tática, mas ele avançou demais com o Sigvald, acreditando que o Sigvald ia ser protegido por Slaanesh. Não foi. No momento que o cabelo do Sigmund ficou branco, a Slaanesh não quis mais. A Isabela, muito boa, utilizando a magia dela de forma errada. Eu podia ter conseguido mais dano com ela, mas ela solou um dos melhores heróis duelistas do jogo, além de regenerar muito bem e mostrar que a habilidade mágica dela é incrível. Um Necromancer tava aqui para regenerar passivamente minhas tropas. Os nossos esqueletinhos, um se pagou, o outro não. Os esqueletinhos, a Graveguard, com armas longas para ter penetração de armadura, já que o inimigo é caos, um não se pagou, outro não se pagou, nenhum deles se pagaram, e a experiência fui eu que botei antes da batalha começar, para ver se eles lutavam um pouquinho melhor. Os Shulgeists, a nossa cavalaria especial, não se pagou, mas quase. Eles custam acho que 1.700, então, né, foram bons, porque o inimigo gastou um monte de recursos para eliminar eles. E os Crypt Horrors, os dois se pagaram. Esse aqui se pagou bem, e esse aqui, ele custa 900, então ele se pagou bom, e ele conseguiu 1 de experiência cada um. Esses aqui não foram colocados, eles ganharam na batalha.
O Corpse Cart, né, tava ali regenerando e aumentando os status das minhas unidades, mas finalmente a Garra de Nagash foi mirada do começo ao fim da batalha, custa 1.700 de ouro e conseguiu 2.236 de valor de dano, mas isso aqui é subestimar o valor que ele conseguiu para nós, porque todo o dano do Hell Cannon aqui, ó, esses 2.500 de dano praticamente que o Hell Cannon conseguiu, foi em causar dano na vida desse bicho que não caiu. Então o Hell Cannon praticamente foi eliminado, porque o Claw of Nagash regenerou todo o dano que ele causou. Então todos os tiros do Hell Cannon foram jogados fora. Nossa Lorde, mas o Hell Cannon conseguiu muito valor em dano. Sim, mas se eu regenero, a balança de poder não muda nada e ele perde munição. Então ele perdeu mais do que eu. E o Sigvald, apesar de ter avançado sozinho, ele conseguiu causar um dano bom na Isabela e ele causou um pouco de dano no Crypt Horror também, conseguindo se pagar no caso, o Chaos Sorcerers, o Mago do Caos de metal, 3.179 de valor. Essa unidade conseguiu um valor bruto. Eu regenerei parte do valor que ele causou, então o dano dele tá um pouco superestimado, porque eu regenerei o Tilgeist e eu fiz um Invocation of Nehek upgraded quando ele fez a magia dele de dano em área upgraded. Então eu meio que dei um counter na magia dele, então esse valor tá superestimado. Os Guerreirinhos do Caos não se pagaram. Os Chaos Warriors aqui, os com armadura blindadona, desculpa, esses que são saqueadores, os guerreiros em si, um se pagou, o outro não se pagou, mas eles são unidades muito boas, só que eles têm... Eu percebo isso, cara. Eles são meio lentos. Então, eles causaram dano e conseguiram derrotar a minha infantaria. Porque a infantaria dos vampiros é uma porcaria. E eles tinham o suporte dos trolls. Mas eles precisavam levar mais dano. E eles não conseguiram causar mais dano em mim. Então, né, teoricamente eles foram bem. Mas podia ser melhor. Além de que boa parte da minha infantaria também regenera, né? E agora, os Marauder Horsemen não se pagou. Ele desperdiçou vários machados, alguns em zumbis que eu invoquei, outros nos Tilgeists que são etéreos, então alguns foram bons e eliminaram alguns Crypt Horrors, mas ele devia ter usado essas unidades aqui para eliminar o Claw of Nagash. Ele gastou a munição deles para tentar acertar a Isabela e boa parte dela caiu no chão. Então ele errou porque ela é um alvo pequeno e rápido e eles erraram boa parte das balas. E finalmente os guerreiros trolls com armadura. Esse aqui não se pagou mais nem um pouco. Esse aqui quase se pagou, mas não se pagou. E esse aqui não se pagou. E mesmo com a vida cheia, eles quebraram. Por quê? Tu não traz troll contra vampiro. Vampiro tem unidades que causam terror, medo, e os trolls têm uma liderança ridícula. Então troll tu usa contra coisas que não causam terror, não foi uma boa escolha. Se ele tivesse trazido uma unidade, por exemplo, um gigante do caos, ele teria eliminado o Claw of Nagash e o gigante ainda estaria vivo, né? Então, cada um com as suas preferências. O Hell Cannon dele, como eu disse, o dano que ele causou é só ilusório, porque ele foi quase que todo regenerado. Então, né, mas parabéns, esse cara joga bem. Se você encontrar um cara chamado King Wizard, vai ser uma batalha muito boa. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu queria trazer umas builds diferentes de vampiro. E essa aqui é uma build bem inusitada que eu montei meio que em cima da hora. E essa aqui é a build meta que eu mais gosto. Fique à vontade aí para pausar o vídeo e copiar. Tudo de bom. Vejo vocês nas próximas, meus amigos. E lembrem-se, quando você vai para Silvânia, proteja o pescoço.